Um grande erro na contratação de colaboradores por empresários digitais. Fique muito atento ao que vou dizer nesse vídeo para que você não seja processado na Justiça do Trabalho por equívocos na hora de fazer a contratação e na hora de administrar os colaboradores da sua empresa. Eu sou o Dr. Santiago Lopes, sou sócio proprietário da STL Advocacia Digital. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Por favor, se achar que for útil o vídeo, dê o seu joinha, seu like, para a gente é muito importante. Se inscreva no canal e se você quiser receber conteúdos desse nível de qualidade, de todos os assuntos possíveis jurídicos para empresários digitais, vai ter um link aí logo na descrição do vídeo. É só clicar nele e se cadastrar que você receberá semanalmente os nossos conteúdos. Vamos iniciar então a nossa conversa. Iniciando com o óbvio, né? A maior parte dos empresários digitais acha que, ao exigir três requisitos dos seus colaboradores, ele está plenamente seguro. Mal ele sabe o equívoco que ele está cometendo. O primeiro dos requisitos que ele exige dos seus colaboradores é a formação de MEI ou PJ, pessoa jurídica, tá? Então ele exige dos colaboradores que ele faça uma MEI ou então uma PJ. Em seguida, ele pede para assinar um contrato de prestação de serviço. Na cabeça da maior parte dos empresários, ele entende que assinando o contrato de prestação de serviço, ele está seguro. Então, o segundo elemento é o contrato de prestação de serviço. E por fim, não são todos, mas alguns também exigem que aquele prestador de serviço ele emita uma nota fiscal. Então, emissão de nota fiscal é o terceiro elemento. E o que eles recebem é esse tipo de orientação, que o empresário vai estar seguro se contratar os seus colaboradores assinando um contrato de prestação de serviço, desde que o contratado, né, o prestador de serviço, ele abra uma MEI, uma PJ e também emita a nota fiscal mês a mês. Só que isso aqui não resolve o problema. Estamos tendo notícias de que esses colaboradores começaram a processar, a ajuizar demanda trabalhista contra os empresários digitais. Exatamente, pessoal. Aconteceu o que a gente já previa, né? Os colaboradores, né? Eles começaram a ajuizar ações trabalhistas contra as empresas digitais, contra os empresários digitais. A gente tem notícia de agências de marketing digital, empresas que trabalham com tecnologia e também esses infoprodutores recebendo ações trabalhistas, tá? E essas ações trabalhistas, caso vocês não saibam, elas geram uma despesa, elas geram um passivo trabalhista que considera os últimos 5 anos de relacionamento que a empresa teve com aquele colaborador. Então é muito importante ficar atento ao que a gente vai dizer aqui agora quanto a exatamente aos erros que são cometidos por empresários digitais. Pessoal, o grande problema dos empresários digitais na hora de administrar esses contratos com os seus colaboradores é em relação a esse quarto elemento que eu vou adicionar, um elemento a mais, saindo então aí do óbvio, tá? Que é a correspondência fática, ou então correspondência real. O que seria isso, correspondência fática real? Santiago, me explica, eu não estou entendendo. Muito bem, existe um princípio no direito trabalhista e a gente não tem como fugir dele. Vocês, empresários, têm que entender isso, tá? É o princípio da prevalência da realidade sobre a forma. O que quer dizer isso? Não importa a forma, não importa se houve a abertura de PJ, houve contrato de prestação de serviço assinado e se o colaborador emite nota fiscal, se no plano da realidade, se no plano dos fatos, a relação que existe entre o empresário e esse colaborador é uma relação trabalhista, é uma relação de emprego. Nossa, Santiago, então quer dizer que toda aquela formalização que maior parte das empresas faz, que é contratar uma PJ assinando um contrato e essa PJ emite a nota fiscal quando recebe a sua remuneração, não é suficiente, isso não me traz segurança? Não traz. Por quê? Por conta desse quarto elemento, correspondência fática real. Então, o que acontece? Existe a necessidade, na hora de fazer a contratação desses colaboradores, de o empresário ter que observar os critérios da relação de emprego. Santiago, essa conversa está ficando complexa. Eu vou explicar
O que seriam então esses critérios que a gente não pode fugir de forma alguma, que a gente tem que evitar para que não se configure relação de emprego? São vários, mas eu queria destacar mesmo um que é muito importante para a gente, que é a subordinação. Santiago, subordinação, sim. Se no plano dos fatos você, empresário de tal, dá ordens para esse colaborador, e são ordens permanentes, existe uma sistemática, um sistema de ordens que diariamente ou então de tempos em tempos ele obedece. Por exemplo, jornada de trabalho, nesse caso, pode sim ser um bom exemplo de que ele está subordinado, tá? Então, se no dia a dia esse colaborador, ele obedece a ordens, é bem provável que o juiz trabalhista vai entender que isso não é um mero contrato de prestação de serviço, é empregado e deve ser regido pela CLT, tá? Então, existe aqui um número infinito de exemplos que os empresários digitais não se atentam para esse elemento da subordinação e acaba gerando um vínculo de emprego com aquele contratado. Vamos apresentar alguns exemplos então, tá? Vou abrir aqui então um novo post-it, como se chama isso, né? E vamos escrever. Separei alguns casos aqui para vocês de exemplos, tá? Primeiro deles, que é muito comum no digital, são as mensagens diárias no Zap definindo o modo de trabalho. Obviamente, se forem mensagens esporádicas para um determinado trabalho, não tem problema. Agora, se houver uma sistematização, uma coisa comum, permanente, ficar mandando mensagem falando o modo como deve ser feito o trabalho, cobrando aquele colaborador desse tipo de cumprimento, com certeza, isso é um excelente exemplo de subordinação, tá? Vamos citar mais um outro exemplo aqui bacana também para vocês entenderem isso, tá? Separei aqui também a questão dos feedbacks e advertências sobre os trabalhos. Gente, feedbacks e advertências, de novo, dentro de um cenário de permanência, de habitualidade, é óbvio que isso aqui é uma questão de comando, tem a ver com subordinação, tem a ver com o poder do empregador de determinar como o trabalho deve ser feito ao seu empregado, tá? E por último, né, um bom exemplo também que ajuda a clarear sobre essa questão da subordinação é a exigência daquele colaborador de cumprir os valores culturais da empresa, tá? Ou seja, existe ali um manual, a empresa quer que tenha um certo padrão de conduta, esse padrão de conduta ele faz sentido, a, a sua obediência só faz sentido se houver um poder que determine esse cumprimento, esse poder laboral, esse poder do empregador, tá? É óbvio, gente, também tem que ficar muito claro que esses elementos por si só não significam muita coisa. A questão é o contexto, né? Eu estou dando aqui alguns exemplos que, somados a um cenário, a um fato, tá? A um contexto, eles geram esse elemento de subordinação que você, empresário, tem que tomar muito cuidado, tá? Uma outra questão que tem que ser muito bem observada por vocês, empresários digitais, é a questão da pessoalidade, tá? Quando aquele colaborador ele trabalha de forma praticamente exclusiva para a sua empresa, é bem possível, é bem provável que ele seja sim um empregado seu, tá? Então essa questão da pessoalidade tem a ver um pouco com a ideia de exclusividade, mas não é a mesma coisa, tá? No direito, aliás, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para vocês entenderem, né? Apenas uma analogia aqui, uma analogia até um pouco exagerada, é a ideia de que somente aquele colaborador que pode prestar o serviço que você contratou, ele não pode delegar um terceiro, tá bom? Então, esse elemento da pessoalidade também é importante. E por fim, a gente vai aqui falar, claro, um ponto que já citamos aqui no vídeo, que é sobre a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, gente, ela, ainda que seja um trabalho remoto, que seja um trabalho de home office, ela é um elemento muito claro da relação de emprego, tá? Inclusive, eu disse que ela tem uma certa relação com subordinação, e tem mesmo. Por quê? Você só estabelece o horário certo de cumprimento se você tem poder diretivo patronal, tá? Então, muitos colaboradores prestam serviço dentro das empresas
digitais com uma jornada específica de trabalho, e isso com certeza vai trazer ali uma ideia de relação de emprego, tá? E aí eu pergunto, quantos de vocês, então, estão aí, empresários digitais, colocando os seus colaboradores sobre todos esses elementos que eu citei aqui? Não é mesmo? Não é, isso é um perigo para você. Se esse colaborador ajuizar uma demanda trabalhista, a chance real de você ser condenado a pagar verbas trabalhistas para esse colaborador. Veja, portanto, o seguinte, tá? Então, se você contrata seus colaboradores, pede para assinar contrato, pede para emitir nota fiscal, tá? E ele é uma MEI ou é uma PJ, mas você, de uma certa forma, aplica todos esses exemplos que eu citei aqui agora, não adianta nada essa formalidade, porque no direito do trabalho, o que impera é a realidade, é o que está acontecendo no plano real, não obstante a formalidade adotada. Isso é muito importante. Muitos empresários têm essa dificuldade de entender, é natural, porque é uma questão jurídica mesmo, tá? O último exemplo que eu queria citar, e deixa eu abrir aqui de novo a nossa exposição, tá? Um elemento importante também, mais um post-it aqui para gente, é relacionado à questão da vontade do empregado, do colaborador, né? Colaborador, de não assinar contrato de trabalho. Ainda que o colaborador não queira ser contratado pela CLT por uma série de razões, dentre elas por conta de remuneração, essa vontade não afasta a configuração da relação de emprego. Existe na Justiça do Trabalho uma discussão acerca de qual que é a natureza jurídica do contrato de trabalho, da relação de trabalho, se é pública ou não, se é contratual ou não, mas certo é que a vontade do empregado não tem um condão, ou seja, ele não possui a capacidade de afastar a relação de emprego. Então, a relação de emprego é uma configuração jurídica, ela não é uma configuração de vontade, ela não está subordinada nesse aspecto ao elemento da vontade. Eu não quero ser considerado empregado, eu quero ser considerado prestador de serviço. Esse raciocínio não faz sentido na Justiça do Trabalho. Vou trazer agora um caso real, uma sentença trabalhista reconhecendo o vínculo de emprego de uma designer que trabalhava para uma agência, tá, de marketing digital. Dá uma olhada nesse caso. Vou abrir aqui então a nossa exposição de novo, tá? E aí eu tirei aqui alguns trechos dessa sentença. Lógico que eu negritei, né? Negritei não, eu coloquei uma tarja para não identificar as pessoas, para a gente evitar, lógico, de expor dados específicos desse caso, obviamente, tá? Então, um ponto importante, tá? Que eu acho que vai ajudar muito a vocês entenderem o que não pode ser feito. Isso aqui, esse print eu tirei do trecho da decisão judicial, que o juiz está destacando a relação de emprego em razão da subordinação. Olha como foi essa conversa de WhatsApp entre o suposto contratado e a empresa, tá? Ei, você está em qual demanda? Você está no horário de trabalho normal? Olha essa pergunta fazendo referência. Então, fazendo uma ideia de que ali aquela colaboradora ela tinha jornada de trabalho, tá? E aí a colaboradora responde: Oi, hoje não, mas amanhã normal. Como assim? Avisamos que hoje teria expediente normalmente. Você não conferiu a mensagem no grupo que enviei ontem? Esses destaques foram feitos pelo próprio juiz, o juiz mostrando no processo que existe subordinação entre o colaborador e esse empregador em razão justamente aqui dos elementos da jornada de trabalho e do comando do poder diretivo do empregador, tá bom? Um outro trecho que eu também destaquei é da própria decisão, o juiz entendendo que houve a configuração dos requisitos da relação de emprego, tá? Deixa eu ampliar aqui para ficar legal. Como eu disse, né, eu coloquei essa tarja preta aí para vocês não identificarem o caso. Nesse contexto, a análise da prova documental e prova oral tem-se que a prestação de serviço da reclamante não era independente. Ou seja, a relação de trabalho era caracterizada pela pessoalidade, subordinação e habitualidade, que são elementos da relação de emprego, tá? Então, ele reconhece o vínculo de emprego, e aí coloca aqui na função de designer e a remuneração daquela pessoa, tá bom? Então,
Esses pontos são extremamente importantes. Não adianta assinar contrato meramente para que você fique resguardado da relação de emprego. E aí você deve estar se perguntando se não tem jeito de estabelecer essa contratação de colaboradores dentro de empresas digitais sem configurar a relação de emprego. Como faz então para obedecer aquele quarto critério da correspondência real, né, correspondência fática? Existe sim, algumas funções são mais difíceis de afastar esse risco e outras é bem mais tranquilo fazer essa contratação. Exige-se um plano de compliance, exige-se para que isso aconteça uma série de medidas que a empresa tem que fazer, ela tem que adotar desde o ponto de vista formal, também no material, para que, de fato, aquelas contratações não sejam consideradas relação de emprego. Mas sendo bem franco, maior parte hoje do que a gente aqui do escritório vê nas empresas digitais tem sim risco de configuração da relação de emprego. Por isso é necessário uma consultoria, é necessário uma análise pormenorizada, uma análise profunda de cada caso, para que o advogado, o especialista, aponte os riscos ou não de determinadas situações, funções e, enfim, de determinados cargos ali naquela empresa digital. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você a entender o risco que você possa estar se submetendo nas contratações dos seus colaboradores, tá? Esses riscos têm que ser evitados, senão você pode sofrer uma ação trabalhista no futuro, tá? Espero que realmente você tenha gostado. Eu peço mais uma vez para que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal e se quiser receber conteúdo de qualidade em primeira mão, se inscreve ali no link que a gente vai deixar logo abaixo, tá bom? Eu fico por aqui e um forte abraço para você.